o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje se chama As Pessoas Seguem Quem Entende Seus Verdadeiros Desejos. Olha que título! Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Estamos no primeiro módulo do livro, que se chama Os Fundamentos do Engajamento. E dentro do módulo 1, nós temos 3 capítulos. Já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 3. É o último capítulo do módulo 1. Capítulo 3, ele se chama Conecte-se com Desejos Essenciais. Eu dividi o capítulo 3 em 3 partes, tá? Para ficar bem didático. Cada aula ficar curta, não ficar longa, e você conseguir assistir no tempinho aí que você tiver livre. Hoje, então, é a parte 1, né? Agora eu comecei a dar nomes às aulas, porque eu acho que ajuda. A pessoa, ela já chega aqui, ela já sabe do que se trata a aula, né? Tanto para ela ficar, quanto para ela não ficar, se não for do interesse dela, certo? Então, hoje, as pessoas seguem quem entende seus verdadeiros desejos, ok? Vamos beber uma aguinha. Vocês sabem que a voz ainda não tá boa, né? Mas tô me recuperando. Então vamos lá, gente. Eu quero começar a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta. Eu sempre gosto de começar as aulas fazendo uma pergunta, porque aí eu já faço com que vocês comecem a pensar, né? Bom, você já tentou convencer alguém de alguma coisa? E aí, quanto mais você explicava, mais a outra pessoa resistia ao que você queria convencê-la? Talvez isso tenha acontecido com seu filho, com seu marido, com um cliente seu, um colega de trabalho, ou até com alguém que você ama profundamente, né? E aí surge uma sensação horrível de frustração quando isso acontece, certo? Por que essa pessoa não entende, né? Você pode se perguntar, né? Por que essa pessoa não entende o que eu tô querendo explicar para ela? O que eu tô querendo convencer ela, né? Mas e se o problema não estiver na outra pessoa que não entende, que não se deixa convencer? E se você estiver tentando convencer essa pessoa usando os seus desejos, em vez de compreender os desejos dessa pessoa? E aí sim, você tentaria convencê-la usando os desejos dela. Olha que bingo na primeira pergunta da aula. É essa reflexão que inicia o capítulo 3 do livro, né? Como seria se você compreendesse os desejos da outra pessoa que você quer influenciar e usasse os desejos dela e não os seus desejos para isso? Legal, né? É isso aí. Vamos para o livro. Depois eu vou pegar o coração desse texto, gerar uma ferramenta de transformação. Agora vocês já sabem que a gente tem um desafio, né? Durante a aula. E esse desafio é como se fosse mesmo uma ferramenta de transformação, para que depois que você escute a aula toda, você entenda o que eu estou querendo dizer, né? O que o livro está querendo te ensinar. E aí você coloca essa ferramenta de transformação em prática na sua vida real, hoje, assim que a aula terminar. É tudo coisa simples, mas que faz uma enorme diferença, ok? Então vamos lá.
Vamos para o livro. Capítulo 3, conecte-se com desejos essenciais. No início de 2002, a revista Time publicou em sua capa a imagem de um computador estranho. Tinha uma pequena base em forma de domo, de onde subia uma haste cromada, a qual estava preso um monitor de tela plana, que podia ser empurrado, puxado, virado, baixado ou levantado com o toque de um dedo. O computador se chamava iMac e a Apple Computer, que estava lançando a novidade, precisava desesperadamente que ele funcionasse para continuar viva. A Apple sempre tinha sido a queridinha de um nicho específico da computação. Em geral, pessoas criativas, anti-establishment. Mas, no artigo que contava a história da capa, o seu CEO Steve Jobs anunciava uma visão totalmente nova para os consumidores. Segundo Jobs, o futuro estava no computador pessoal como um hub digital para filmadoras, câmeras digitais, tocadores de MP3, Palm OS, telefones celulares e DVD players. Ele estava arriscando o futuro da companhia com base em sua visão de um lugar onde toda uma vida digital poderia se consolidar. E junto do iMac vinha gratuitamente um pacote de softwares que hoje são sinônimos da era digital: iTunes, iPhoto e iMovie. Críticos e concorrentes riram de Jobs. Alguns dos antigos rivais da Apple disseram que o iMac era cômico e ridículo e que a visão era grandiosa demais. E o público? Abraçou a visão e o futuro que a empresa prometia. Com isso, a Apple Computer, hoje é apenas Apple, viu o valor de suas ações subir 4.856%. O concorrente mais próximo cresceu aproximadamente 14% no mesmo período. Por quê? Seria porque as outras empresas prefeririam que ninguém comprasse os seus produtos? Claro que não. Todas querem ser bem-sucedidas. Todas querem ser bem vistas. Todos desejam ter mais e mais influência e fazer com que as pessoas comprem seus produtos. A diferença é que Steve Jobs percebeu uma coisa que Dale Carnegie defendia. Para influenciar os outros a agir, primeiro você tem que se conectar com um desejo essencial que eles trazem dentro de si. Essa é uma verdade universal. Quer você esteja lidando com crianças, clientes ou bezerros. Certo dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentavam fazer um bezerro entrar no curral sem sucesso. Eles empurravam e o bezerro puxava. Eles puxavam e o bezerro empurrava. A empregada deles percebeu a situação. Ela não era capaz de escrever livros brilhantes, mas teve uma ideia e achou que poderia resolver o problema. Foi até o bezerro e pôs o dedo na boca do animal. O bezerro começou a sugar e ela o conduziu mansamente para dentro do curral. O que a empregada sabia que o grande filósofo tinha esquecido? Ela sabia que um dos desejos essenciais do bezerro era se alimentar. Ao satisfazer esse desejo, o bezerro a seguiu por vontade própria. Emerson e seu filho pensaram apenas no que eles desejavam: o bezerro dentro do curral para poderem ir almoçar. Mas o bezerro, que pastava satisfeito no gramado verdejante, não tinha o menor interesse em ficar confinado num lugar escuro que restringiria suas opções de comida. Isto é, até a criada aparecer, oferecer o dedo e lembrar ao bezerro que dentro do curral ele poderia tomar leite morno. Essa é uma excelente metáfora
porque oferece 2 insights cruciais que costumamos esquecer quando tentamos influenciar os outros. Vamos fazer uma pausa para uma aguinha. Alimentar a garganta. Número 1. Influência requer mais intuição do que intelecto. O que distingue Emerson de sua humilde empregada não é a capacidade mental. Embora Emerson fosse mais instruído, a diferença entre os dois era a capacidade de intuição. A empregada tinha o que faltava a Emerson. O mundo público costuma dar mais importância àqueles que ocupam altos cargos que exigem muito estudo e aptidão. O CEO, o chefe de departamento, o médico, o bilionário. Supomos que essas pessoas podem mobilizar as massas com um sussurro e um estalar de dedos. Mas, como assinalou Guy Kawasaki, ex-propagandista da Apple, se um indivíduo desses não tem um relacionamento profundo com as pessoas, não terá muita influência sobre elas. A verdade é que esses indivíduos tão imponentes têm capacidade apenas um pouco acima da média para influenciar. E sua maneira de conquistar essa influência é igual a de qualquer outra pessoa. A influência não respeita escolaridade nem experiência. Acompanha apenas quem ignora o próprio status, seja alto e poderoso ou baixo e fraco, e se coloca no lugar do outro. Para isso é preciso ter perspicácia e a capacidade espontânea de ler nas entrelinhas de uma interação. O essencial é invisível aos olhos, escreveu Antoine de Saint-Exupéry. Essa é uma importante verdade que devemos ter em mente ao lidar com as pessoas que queremos conquistar. Para influenciar os outros, não é preciso ser mais esperto que eles. É preciso discernir o que eles realmente querem e lhes oferecer isso num pacote benéfico para ambas as partes. Bom, a primeira parte do capítulo 3 fica por aqui, ok? Na segunda parte, a gente vai falar, só dando um spoilerzinho, sobre o segundo insight crucial, né? Perdão. Porque o livro fala de 2 insights cruciais, né? Que a gente costuma esquecer quando a gente vai tentar influenciar os outros. A gente já falou sobre o primeiro, né? Que a influência precisa muito mais de intuição do que intelecto. E o segundo vai ficar para a próxima aula, tá? Então, vamos conversar sobre isso, né? Bom, o autor ele já começou o capítulo 3 com uma das histórias mais marcantes do mundo da tecnologia, né? Quem não conhece a Apple, né? No início dos anos 2000, a Apple estava enfrentando um momento extremamente delicado. A empresa precisava lançar um produto que mudasse a sua história, né? E foi aí que o Steve Jobs apresentou uma visão que muitos consideraram que era exagerada. Então, enquanto outras empresas enxergavam apenas computadores, o Jobs enxergava algo muito maior, né? Ele imaginava um computador capaz de se tornar o centro da vida digital das pessoas, um computador pessoal. Um lugar onde as fotos, as músicas, os vídeos e os diversos aparelhos se conectariam num único ambiente. Naquela época, muita gente riu dessa ideia, né? Disseram que era ambiciosa demais, que fazia pouco sentido, né? Mas o público reagiu de forma completamente diferente. As pessoas abraçaram aquela visão e isso acabou por transformar o futuro da empresa, né?
E aí o autor, ele faz uma pergunta muito interessante no livro, né? Por que que isso aconteceu? Será que o Steve Jobs era simplesmente mais inteligente do que todos os concorrentes? Tem gente que pode até falar que sim, né? Ou será que o Steve Jobs compreendeu uma coisa muito mais profunda que os concorrentes não compreenderam, né? O livro, ele mostra para nós que a verdadeira influência, ela começa quando a gente entende aquilo que realmente importa para o outro. Para você influenciar o outro, você tem que falar do que o outro gosta e não do que você gosta. Não, parece óbvio, né? Mas para muita gente não é óbvio. O Steve Jobs, ele não apresentou apenas um computador. Ele apresentou uma resposta para um desejo que as pessoas ainda nem conseguiam colocar em palavras, mas elas queriam que tudo tivesse num aparelho só. Porque elas desejavam praticidade, organização, facilidade, né? Uma vida mais integrada. Porque não era assim, tá, gente? Quem é jovenzinho aí, né? Não era assim, não. Era um aparelhinho para cada coisa, né? Então, ele não vendeu apenas tecnologia, ele se conectou com um desejo humano. Olha, né? E isso faz toda a diferença. E quantas vezes a gente faz exatamente o contrário? Agora vem a minha pergunta, né? Quantas vezes a gente fala sobre aquilo que a gente quer, né? E aí a gente tenta convencer as pessoas, a gente insiste, a gente argumenta, mas raramente a gente para perguntar o que realmente importa para essa pessoa. Porque até então eu só estou falando sobre o que importa para mim, mas estou tentando convencer outra pessoa disso. É um paradoxo, né? Essa talvez seja uma das maiores mudanças de mentalidade que a gente pode desenvolver na vida inteira. Porque entendam que a influência, ela não nasce de você impor as coisas aos outros. Ela nasce pelo contrário, da compreensão, de quando você compreende a demanda dos outros. Então não tem nada de imposição na influência, ok? E para explicar isso de uma forma ainda mais simples, o autor vem nessa parte do capítulo e apresenta para a gente uma história curiosa, né? De um filósofo e o seu filho que estavam tentando levar um bezerro para dentro do curral. E aí eles empurravam o bezerro e o bezerro resistia. Aí eles trocavam e tentavam puxar o bezerro e aí o bezerro fazia força para o lado contrário. Nada funcionava. Até que a empregada da casa viu e resolveu agir. Então, assim, o que ela fez? Ela foi lá, ela não discutiu, ela não empurrou o bezerro, ela não brigou com o animal, ela apenas colocou o dedo na boca do bezerro. E aí o bezerro começou a mamar. E simplesmente seguiu a empregada naturalmente até dentro do curral. Essa cena pode parecer uma cena bem simples, mas não é. Essa cena revela um princípio extraordinário. A empregada compreendeu uma coisa que o filósofo tinha esquecido naquele momento, né? Ela pensou primeiro no desejo do bezerro e não no desejo dela, de querer que o bezerro entre no curral. Então, enquanto o filósofo queria apenas terminar aquela tarefa, o bezerro não queria terminar aquela tarefa. O bezerro queria alimento. Então, quando esse desejo do bezerro de querer se alimentar foi considerado, a resistência desse bezerro desapareceu. Essa história, gente, ela parece que está falando sobre um animal, né? Mas, na verdade, ela está falando sobre todos nós. Porque todos os dias a gente tenta convencer alguém de alguma coisa.
Todo dia a gente quer mudar alguém. Todo dia a gente quer que alguém concorde com a gente. Todo dia a gente quer que alguém compre o nosso produto, né? Todo dia a gente quer que alguém aceite as nossas ideias. Mas será que a gente está olhando para aquilo que essas pessoas realmente desejam? Ou a gente só está enxergando aquilo que a gente quer? Porque enquanto eu estou fazendo tudo isso que eu falei agora, eu só estou tratando do que eu quero e não do que as outras pessoas querem, né? Então entendam que essa pergunta, ela pode transformar completamente qualquer relacionamento. Pessoas não gostam de ser empurradas igual o bezerro para dentro do curral. Pessoas gostam de sentir que foram compreendidas e que estão fazendo o que elas querem. E aí o autor vem então e apresenta um ensinamento muito importante. Ele ensina que influenciar alguém exige muito mais você ter intuição do que você ser inteligente. E isso pode surpreender muita gente agora, né? A pessoa pode falar, pô, eu não sou burro, eu sou inteligente. Mas nesse quesito aqui não é isso que conta, né? Porque a gente vive numa sociedade que valoriza os diplomas, né? Valoriza os cargos, o status, a experiência. Mas nada disso aí garante que você vai conseguir influenciar verdadeiramente alguém, né? É possível você ocupar uma posição importante e ainda assim você não conseguir conquistar ninguém. É ou não é? Isso não existe. Por quê? Porque a influência não nasce do cargo que você ocupa. A influência nasce da capacidade que você tem de enxergar que existe o outro além do seu cargo. E aí o autor vai citar o Guy Kawasaki, né, que trabalhou na Apple. E o Guy afirma que uma pessoa pode ocupar um cargo elevado. Não há nada de ruim nisso. Mas, se essa pessoa não desenvolver um relacionamento verdadeiro com as outras pessoas, a influência verdadeira dessa pessoa vai ser muito limitada. E essa reflexão é muito poderosa, né? Porque talvez durante muito tempo a gente tenha acreditado que influenciar dependia de ter autoridade sobre as pessoas. Só que não, né? O livro vem para mostrar exatamente o contrário. O livro mostra que as pessoas seguem quem demonstra um interesse genuíno por elas. Não quem apenas deseja ser obedecido, certo? Não é pelo medo que você consegue influenciar as pessoas. Tem uma frase muito bonita que é citada nesse trecho do livro, que fala que o essencial é invisível aos olhos. Essa frase é linda, né? E essa frase, ela me lembra que aquilo que realmente move as pessoas, nem sempre a gente consegue transparecer em palavras, a gente não consegue explicar. Às vezes alguém reclama, vamos dizer, vou dar esse exemplo. Mas o que realmente a pessoa deseja não é reclamar, é só ser ouvida, né? Às vezes alguém vai demonstrar irritação, outro exemplo. Mas no fundo, o que essa pessoa está pedindo é para ser compreendida. Vou dar um outro exemplo. Às vezes alguém parece que está muito resistente a uma questão, quando na verdade ela apenas está com medo. E é por isso que a intuição se torna tão importante, porque a intuição ajuda a gente a enxergar além das aparências, além das circunstâncias, da capa do livro, né? Além daquelas respostas rápidas, além daquilo que é dito. Quem aprende a perceber os desejos escondidos no coração das outras pessoas
desenvolve uma influência que é muito mais profunda. Nossa, não tem comparação. E não é porque essa pessoa consegue manipular as outras, não. É porque essa pessoa consegue compreender as outras. É totalmente diferente, né? E aí as pessoas que se sentem compreendidas, elas tendem a confiar em você. E aí, querido, quando existe confiança, existe influência, de forma natural, tá? Vamos refletir aqui comigo, vou te fazer umas perguntas, né? Tá na hora da dor. Quando você tenta convencer alguém de alguma coisa, você costuma pensar primeiro no que você tá querendo ou no que a outra pessoa está querendo? Essa pergunta eu já sei, independente de quem vai ler, de quem vai ouvir isso daqui. Somos seres humanos, né? Tem algum relacionamento que poderia melhorar na sua vida se você escutasse mais antes de falar? Olha, pensa aí. Você procura compreender as necessidades das pessoas? Ou você apenas apresenta os seus próprios argumentos para elas? O que mudaria na sua vida se você aprendesse a enxergar os desejos que nem sempre são expressos em palavras? É difícil, né? Mas o que mudaria na sua vida se você aprendesse a fazer isso? A enxergar esses desejos ocultos das outras pessoas. É exatamente essa sensibilidade que eu busco desenvolver com vocês na cartilha Mente de Ouro, né? Para que vocês tenham prosperidade e que vocês não dependam apenas do que vocês sabem, né? Que vocês consigam aumentar a prosperidade na vida de vocês quando vocês aprendem a compreender as pessoas, a fortalecer os seus relacionamentos, a construir conexões, né? Que são baseadas na empatia, na inteligência emocional, no respeito. Então, na cartilha Mente de Ouro, você aprende como que você desenvolve uma nova mentalidade que seja toda voltada para você crescer, para você ampliar a sua percepção sobre as pessoas, para você fortalecer a sua comunicação, né? Para você exercer uma influência positiva, que aproxima, que inspira, que transforma, certo? E junto da cartilha você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, diários, para você ir fortalecendo o seu novo eu que você está construindo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? É um conteúdo que foi feito com muito carinho, né? Fruto de muito estudo. Bom, agora eu quero que vocês escrevam mesmo aqui nos comentários em qual situação da sua vida que você percebe que você precisa compreender melhor os desejos da outra pessoa antes de você tentar convencer essa pessoa de qualquer coisa, porque do jeito que você está fazendo hoje não está funcionando. Então pensa em qual situação que você já sabe que tem que fazer diferente, ok? Bom, agora, antes da gente encerrar a aula, eu quero deixar um desafio para você. Tá na hora do desafio da Mente de Ouro, tá? Porque aqui no Clube da Mente de Ouro, o conhecimento ele só começa a fazer sentido quando ele se transforma em prática, em vida real. Hoje, eu quero que você escolha uma conversa importante que você vai ter. Pode ser com alguém da sua família, pode ser com um amigo, pode ser com um colega de trabalho, pode ser até com um cliente, pode ser até uma questão profissional, tá? Antes de você falar sobre aquilo que você deseja, antes de você falar o assunto que você quer falar, faz um esforço para você descobrir o que a outra pessoa também quer, né? Então, para isso, escuta ela, observa ela, faça perguntas para ela, né? Procura compreender essa pessoa antes de tentar convencer essa pessoa do que você quer. Depois, eu quero que você perceba como que a conversa entre vocês mudou quando a outra pessoa sente que ela foi verdadeiramente ouvida.
porque vai mudar essa conversa. E aí eu quero que você volte aqui depois e me conte nos comentários como que foi essa experiência. Porque muitas vezes a influência, ela não começa quando a gente encontra o argumento perfeito. A gente acha que é, mas não é. Ela começa quando a gente faz a pergunta certa. É sobre o outro, não é sobre a gente, ok? Você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E hoje você aprendeu aqui comigo uma das mudanças mais importantes para quem deseja exercer influência positiva sobre as pessoas, né? A maioria das pessoas vai passar a vida tentando convencer os outros a enxergarem o seu ponto de vista. Mas as pessoas que realmente inspiram as outras, elas fazem o caminho inverso. Elas primeiro procuram compreender o ponto de vista da outra pessoa. Depois é que elas vão se comunicar e mostrar o seu próprio ponto de vista. O Steve Jobs, ele não conquistou milhões de pessoas apenas porque ele criou um bom produto. Ele fez mais, né? Ele compreendeu um desejo que já existia no coração das pessoas. A empregada do filósofo não conduziu o bezerro pela força. Ela compreendeu o que motivava o bezerro. Esses exemplos, gente, eles vêm para que eu consiga lembrar vocês de uma verdade muito poderosa, na minha opinião, tá? Qual é essa verdade? De que as pessoas raramente caminham porque alguém as empurrou. Elas caminham porque elas encontraram um motivo que faz sentido para elas caminharem do jeito que elas estão caminhando. Por isso, se você quer fortalecer os seus relacionamentos, né? Sua comunicação, sua capacidade de influenciar as pessoas, você tem que começar olhando menos para aquilo que você quer dizer, né? A mensagem que você quer passar, e olhar muito mais para aquilo que o outro realmente está precisando. Porque se ele está precisando de abacate, você faz um vídeo e fala limão, 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 ele não vai nem prestar atenção, porque ele não está precisando de limão. Agora, se uma pessoa que está precisando muito de abacate abre o seu vídeo e você chega e fala assim: ei, você aí, você está precisando muito de um abacate? Ó, na mesma hora. Tô. Você já fisgou essa pessoa, ok? Toda influência duradoura nasce da compreensão. Compreenda o outro com o qual você vai se comunicar, para você se conectar a ele. E toda grande conexão começa quando alguém se sente verdadeiramente visto, né? Olha, essa pessoa na internet, do outro lado da tela, que nunca me viu, quer falar com alguém que está precisando muito de um abacate, sou eu. Eu fui vista, ela me viu, eu estou precisando muito de um abacate. Entenderam o exemplo? É um exemplo simplório, mas assim, é básico, que é para... Eu praticamente desenhei mesmo, para que todo mundo entenda, para que ninguém fique sem entender, ok? Porque esse aqui é o Clube da Mente de Ouro. Aqui, a aula até termina, mas a transformação, ela continua na sua vida. Eu espero você na próxima aula, sempre te lembrando de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. É para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você. Até a próxima aula, um beijo grande no coração de vocês.